Olá, meninos e meninas, sejam vocês todos bem-vindos ao canal de Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal que ele tem por objetivo dinamizar o ensino público, levar o conhecimento de forma direta e gratuita para todos vocês, estudantes do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo você universitário, pesquisador, curiosos das matérias de humanas, vocês amantes da matemática, sejam todos muito bem-vindos. Desde já venho agradecer a sua audiência. Caso você ainda não seja inscrito do canal, uma oportunidade para você se tornar inscrito, deixa seu like, isso também conta pontos para nós aqui, para mostrar a relevância desse canal para a plataforma do YouTube. Dúvidas você pode deixar aí nos comentários e eu me proponho a te ajudar a solucionar as suas dúvidas e os seus questionamentos, tá? E chega de papo, vamos para o início da nossa aula. Hoje, sábado, apesar de ser um dia de balada, um dia de festa, mas nós estamos aqui na luta, porque nós somos as pessoas do futuro, aqueles que pensam diferente, com senso crítico, que querem de fato uma mudança na nossa sociedade, tá? E, falando de sociedade, hoje é aula de Sociologia, onde estamos trabalhando identidade social. E o tema da aula hoje, identidade social, ontem e hoje. Gente, hoje nós vamos falar sobre a construção da identidade social, mas essa construção pelo viés histórico, né? Então, a sociologia tem vários autores que discutem, refletem sobre o conceito de identidade, e hoje nós vamos ter por base Stuart Hall. E quando falamos em identidade, estamos falando em papéis distintos assumidos pelo indivíduo enquanto sujeito histórico, pertencente a uma determinada sociedade, tá? Então, Stuart Hall destaca em determinado indivíduo genérico, membro da sociedade ocidental, ou seja, as sociedades europeias, as sociedades colonizadas pelos europeus nas Américas. E, nesse sentido, Stuart Hall apresenta três ideias muito diferentes sobre as identidades que se constituíram historicamente no Ocidente. Então, ele está falando aqui dessa sociedade construída ao longo da história com influência europeia. Uma primeira identidade do sujeito, segundo Hall, teve origem no Iluminismo. Para mais detalhes do que foi o Iluminismo, dá uma passadinha na nossa playlist de história lá no YouTube. Aqui no YouTube, melhor dizendo. E como base no Iluminismo, em uma concepção de pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado de capacidade de razão, de consciência e de ação, né? Esse era o homem do Iluminismo, não aquele homem submisso à religião, submisso à igreja, submisso à sociedade feudal. O homem iluminismo, ele pensava diferente. E essa ideia estava associada à afirmação da centralidade do homem, é a teoria antropocêntrica, né? E em posição às concepções que vinham da Idade Média, que afirmava a total centralidade de Deus e o poder inquestionável da igreja. Um primeiro momento do nascimento desse novo indivíduo foi o Renascimento no século XVI, com o seu humanismo, né? E esse ser humanístico, ele foi consolidado no século XVIII com o Iluminismo. A razão humana finalmente se sobrepunha definitivamente àquela fé cega, àquela fé ortodoxa, aquela ideia de que Deus quer assim e pronto. E era essas ideias, né, propostas pela Igreja Católica, era o que impedia o desenvolvimento da ciência e do capitalismo e, consequentemente, o processo de industrialização que ocorreu na Inglaterra, paralelo a todo esse momento. E segundo a ideia que surgiu historicamente, de acordo com Stuart Hall, ela foi baseada na ação de um sujeito sociológico que coincidiu com a ascensão da sociedade moderna, associada ao capitalismo no século XIX. E devemos entender esse sujeito sociológico como um indivíduo que não tinha autonomia e a autossuficiência do sujeito iluminista,
mas sim como um sujeito que se relacionava integralmente com a sociedade em que vivia, interagindo permanentemente com ela. No século XIX, com a consolidação do capitalismo a partir da Inglaterra, né, com a industrialização, a Revolução Industrial e as suas consequências para o restante da humanidade, o sujeito sociológico que assume o poder apresenta então a sua carteira de identidade. E essa carteira de identidade descrevia ele como um ser branco, europeu, anglo-saxão, do sexo masculino e cristão. Observe essas características que se tornaram padrão, né? E todas as outras identidades dentro da mesma sociedade e principalmente em outra parte do mundo deveriam necessariamente estar subordinadas a ela. Então, é esse momento em que se cria um padrão de identidade, tá? Por isso que quando eu assisto filmes, tendo assim como exemplo, filmes intitulados como A Paixão de Cristo, quando tem aquele personagem lá representando Cristo, aquele personagem branco, de cabelo liso, de olho verde, clarinho, aquilo ali é uma invenção capitalista, é uma invenção de identidade padrão europeia. Então aquilo ali é uma farsa, tá? Eu prefiro aquele Cristo representado pelo filme da Paixão do Alto da Compadecida, aquele Jesus negro, de cabelo crespo. Aquele é o Jesus que me agrada. Aquele é o Jesus que provavelmente de fato existiu. Não aquele Jesus vendido pela mídia. Tá? Por fim, segundo Hall, a identidade que teve origem na era moderna começou a ser totalmente desmontada no século XX, principalmente a partir das mudanças que ocorreram na década de 60, e trata-se agora de um sujeito pós-moderno no qual coexistem diversas identidades simultâneas e até contraditórias, todas de caráter cultural. Deve-se observar que esse novo sujeito é também produto das mudanças constantes que caracterizavam a Idade Moderna, tá? E desde o século XIX, tal qual descreveram Karl Marx, Friedrich Engels, e também por base no Manifesto Comunista. As relações rígidas e enferrujadas com suas representações e concepções tradicionais são dissolvidas e as mais recentes tornam-se antiquadas antes que se consolidem. Tudo que era sólido desmancha-se no ar, tudo que era sagrado agora é profano. Então é a mudança do conceito, é a mudança das ideias, nada é mais estático, tudo se movimenta, inclusive os pensamentos. E se a gente expandir essa ideia para a tecnologia, a tecnologia ela de 6 em 6 meses ela se torna obsoleta, porque a ideia ela flui a uma velocidade surpreendente, assim como a construção de identidade. Tá? O que pode ser apresentado como novidade, como defende Hall, é o ritmo e a profundidade dessas mudanças aceleradas desde os anos 70, em comparação com a sociedade moderna, que foram se consolidando no mundo ocidental a partir do século XIX e após a Revolução Francesa. Então, observe que para essa construção de identidade atual, eu tenho vários momentos históricos, né? Tem a concepção da sociedade feudal, com a Igreja Católica sendo a formadora de opinião. Nós temos o processo de questionamento a esse poder religioso sobre a sociedade, com o humanismo e o iluminismo. O processo capitalista e a formação social capitalista, daquele processo de produção maquinofaturada. E agora, na atualidade, todo esse conceito sendo derrubado e sendo construído novas ideias, uma após outra, sem precisar que ela nem sequer seja a ser consolidada. Eu costumava dizer eu costumava ouvir quando eu trabalhava em produção, que a ideia que eu tinha para o ponto de venda hoje, ela não servia para amanhã. É mais ou menos isso que as formações de identidade atual elas querem dizer. Muitas vezes o indivíduo social ele cria um personagem, ele cria uma identidade que no próximo capítulo da próxima novela aquela identidade ela já não está mais na moda. É mais ou menos isso. O sujeito pós-moderno, segundo essa concepção, não teria um centro, ou melhor, teria
esse deslocado, desarticulado, perdido a estabilidade, tá? E para explicar o sujeito moderno sociológico do século XIX, ele é um indivíduo que tem uma identidade única, centrada na sua nacionalidade. Aí sim é uma coisa que faz sentido. O país em que ele nasceu e nas suas características físicas, cor da pele, sexo, etc. E a partir dessas definições que esse sujeito se situa e se relaciona com a sociedade. Já o sujeito pós-moderno apresentaria múltiplas identidades sem que uma determinada se impusesse às demais. Então, mesmo esse conceito de nacionalidade, mesmo você tendo um país que você se identifica, mas dentro desse mesmo território, dentro dessa mesma nacionalidade, podem existir sim várias identidades construídas pela sociedade em si. Um exemplo, né, dessa multiplicação de identidade apresenta-se até, segundo o Hall, e até eu observo isso, na dinâmica política, na dinâmica administrativa pública, com esse exemplo que foi o episódio da indicação de um juiz para a Suprema Corte Norte-Americana que ocorreu em 1991 pelo presidente na ocasião, o George Bush. Não confunda o George Bush de 91 com o George W. Bush de... Esqueci agora a data da eleição de George W. Bush. Ele é posterior a Bill Clinton, então são duas pessoas distintas. O George Bush de 91 seria o pai de George W. Bush. Tá? Eu acho que ele é de 2000, se eu não me engano. Ele como presidente, né, eleito pelo Partido Republicano, o Partido Republicano norte-americano é o partido de direita, Bush desejava indicar um juiz conservador que defendesse determinados interesses, né, do seu partido. E daí, segundo Hall, ele promoveu um jogo de identidade. Indicou para o cargo Clarence Thomas, que era um juiz negro, de posições conservadoras. Aí é que está o jogo de identidade. Se você pensa que existe racismo no Brasil, esse racismo você pode multiplicar ele por 5 lá nos Estados Unidos. Tá? E, por padrão, nos Estados Unidos, negros são unidos dentro de um propósito em comum, e, principalmente, negro é de esquerda, é de oposição. Então, você encontrar isso aí na prática, né? Não é uma determinação, mas é o que se vê em maioria. Então, você vê um negro, você observar um negro na sociedade norte-americana conservador e apoiador da direita, isso é quase que não é o normal. Não é o normal. Então, o Bush, nesse momento, ele toma isso como uma carta, né, nesse jogo, né, político. Um juiz negro de posições conservadoras. Por quê? Porque assim ele teria o apoio de seus eleitores brancos, seus eleitores conservadores, os seus eleitores do Partido Republicano. E apesar da possibilidade de ter preconceitos contra um juiz negro, porque apesar dele ser negro, mas ele teria ideias que favoreceriam ao Partido Republicano. E veriam com outros olhos, né, esse juiz, em razão de suas ideias conservadoras, e ele teria também o apoio da comunidade negra por estar sendo representado por um juiz negro, né? E eles aplaudiriam a indicação do presidente Bush. Só que, durante o processo de escolha do juiz, Clarence Thomas foi acusado de assédio sexual por uma colega dele, que foi a Anita Hill, que era negra também. E aí começa o tal jogo de identidade. Aí é onde a carta do presidente Bush, nesse jogo, ela começa a funcionar. Anita Hill, que era negra, né, dentro desse jogo de identidade, ocorre novamente em torno do escândalo provocado pelo caso. Por quê? Observe como é que essa peça ela vai funcionar, essa peça do jogo de identidade. Alguns homens negros apoiaram Thomas, com base na cor de sua pele. Isso aí são as pessoas ignorantes e estúpidas. Mas por se identificar com um homem negro,
e por ele ser negro, então apoiaram aquela prática. Outros se opuseram a ele por causa do assédio, por causa do ato. Ótimo. As mulheres negras se dividiram. Algumas apoiaram Thomas e outras a mulher agredida. Homens e mulheres brancas, conservadoras, antifeministas apoiaram Thomas. Os mais liberais que condenavam o sexismo, esses não apoiaram o juiz infrator. Então observe que são etnias distintas, ideias distintas e coisas que fogem do padrão, porque cada indivíduo ele cria uma identidade. E é como se ele pudesse se enxergar no outro, tá? E dentro dessas consequências do jogo, né, desse jogo, ficou claro por que a identidade do sujeito ficou descentrada. Onde, na visão de Hall, exatamente porque não existiria, no caso descrito, né, no exemplo citado, uma identidade única que conduzisse as demais. A identidade do juiz citado seria deslocada de acordo com os distintos pontos de vistas, né, presentes na sociedade, de como ele era visto por homens e mulheres, brancos ou negros, conservadores ou liberais, machistas ou feministas. Observe que essa ideia medieval de uma sociedade única seguindo um padrão único não existe mais, porque tudo foi se modificando no processo histórico, a ponto de se chegar nessa loucura atual que é a, a digitalização, né? A internet, esse mundo dinâmico, essa era digital, onde é difícil se achar um padrão ou impossível se encontrar esse padrão. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Fiquem todos bem, nunca se esqueçam de que conhecimento é poder e até uma próxima.